Bem, o dia de sábado é um dia que todos nós amamos muito, não é? Eu não sei por que é assim. É muito melhor do que qualquer outro dia, mas aqueles de nós que adoramos por décadas no dia de sábado, sabem quanto o Senhor nos abençoa neste dia. Agora, muitos de vocês estiveram aqui ontem à noite, mas eu reconheço alguns rostos aqui esta manhã que não estavam aqui ontem à noite. Eu não vou voltar, é claro, sobre o que conversamos ontem à noite, mas nós estávamos tratando das decisões da época que foram tomadas em 1901, na sessão da Conferência Geral, e nós a vimos não apenas à luz do que poderia ter sido feito em uma sessão da Conferência Geral, mas também à luz do que fazemos em nossa igreja local. O que fazemos em nossos relacionamentos aqui, e esse será, obviamente, o maior foco à medida que continuamos nessa série, mas eu quero examinar as consequências de 1901, mas se você abrir as Bíblias comigo, no primeiro livro de Reis, a página 18, me desculpem. Este é um capítulo familiar para nós porque trata de um confronto entre o rei Acabe e o profeta Elias. Mais tarde, há um grande chamado que Elias faz no verso 21, 1 Reis 18, 21. E Elias veio a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se é Baal, então segui-o. Claro que eu não preciso dizer que o povo não lhe respondeu, ficaram em silêncio. Eu creio que ficaram em silêncio por medo. Afinal, ali havia centenas de profetas de Baal. E poderia haver ali uma recepção hostil, eles terem estado ali. E mais tarde, é claro, suas vozes se levantaram, depois de eles terem visto o milagre de Deus, e eles clamaram: o Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus. Eu espero que nós não tenhamos que esperar por tal intervenção e demonstração divina antes de fazermos esse clamor. Mas em todas as facetas de nossa vida na igreja, queridos irmãos e irmãs, temos que reconhecer que precisamos fazer uma escolha. Às vezes pensamos que temos que fazer uma escolha, e fazemos, é claro, na doutrina. Nós entendemos isso. Nós escolhemos o caminho de Deus ou escolhemos o contrário. Agora, lembrem-se de que existem apenas dois sistemas de religião neste mundo. Na verdade, no universo. Existe a religião de Cristo e existe a religião de Satanás, mas ambas são religiões. Existe o cristianismo e existe o paganismo. Existe a verdade e existe a verdade com o erro. Observe que eu não disse apenas erro. Existe uma mistura de verdade e erro. Agora, os adventistas do sétimo dia sempre assumiram a posição de que não temos uma crença, mas o quê? Eu esperava que vocês fossem mais rápidos. Nós não temos crença, mas a Bíblia. A Bíblia e a Bíblia somente é a nossa base de fé e prática. Bom, excelente. Agora, é por isso que nós somos adventistas? É por isso que frequentamos a igreja no santo dia separado por Deus, porque não há outro dia na Bíblia. E certamente Jesus não mudou seu testamento. Tudo que Jesus mudou foi feito antes da sua morte, porque, como você sabe, um testamento é dado antes de você morrer. Uma vez morto, você não dá mais nenhum testamento. E Jesus deu seu testemunho, ele introduziu o batismo, ele introduziu a ordenança da casa do Senhor, um serviço de comunhão, como devia ser e realmente obrigatório para os verdadeiros cristãos. Mas é claro que ele não mudou o sábado, ele teria mudado antes de morrer, também teria feito parte de seu testemunho, mas ele não mudou. E como sabemos, Cristo, os discípulos e assim por diante, todos guardaram o sábado de Deus, então é por isso que o seguimos. Mas irmãos e irmãs, assim como doutrinariamente há doutrinas de Cristo, há doutrinas de Satanás, que são a mistura de verdade e erro, que se misturam.
Então há a maneira de Deus para o governo da igreja e há a forma de Satanás para governar a igreja. Vocês entendem que ambos têm um sistema? Agora, ontem à noite, lemos as palavras de Jesus no capítulo 20 de Mateus, onde Jesus deixou claro que os gentios fizessem de uma maneira. Como os gentios fizeram? Essa é para aqueles que estavam aqui ontem à noite. Como os gentios administraram? Eles exerceram autoridade e rigidez. Agora, como Cristo disse que os líderes da igreja operam? Não dessa maneira. De que maneira deve ser? Isso mesmo, para se tornarem ministros e servos. É um sistema totalmente diferente. É uma forma diferente. Mas é construído sobre a verdade. Agora eu quero que vocês voltem para o verso 17 e 18, onde ocorre o confronto entre Acabe e Elias, no verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? E eu não acho que o rei disse isso gentilmente. Eu não acho que foi uma pergunta de verdade. Eu só estou tentando descobrir quem é o responsável. Elias? Foi você? É você que está perturbando? Ele não falou assim. Eu acho que ele disse isso de uma forma acusativa, não acham? Ele não estava realmente querendo uma resposta. Ele estava dizendo: você é o responsável. Mas, de qualquer forma, Elias tinha uma resposta. Verso 18, então ele respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai. Agora, como eles perturbaram Israel? Porque deixastes os mandamentos do Senhor. Você vê? Esse é o problema. Os mandamentos do Senhor. E agora seguistes a Baalim. Quem era Baalim? O falso deus, ou Baal, às vezes referido como Baalim, chamado de Balim. De onde veio Baalim? Sim, é verdade, do paganismo. Quem adora Baal na antiguidade? Bem, Baal era um deus fenício. Vocês lembram que Jezabel era uma princesa fenícia? Ela trouxe consigo. Mas você está certa, irmã. E Baalim era apenas uma derivação do deus babilônico Baal. Isso, plural, mais de um, corretamente, irmã. Então eles adoraram e se desviaram. Mas lembrem-se de que os deuses pagãos não estão, pelo menos as religiões da Babilônia, não estão totalmente erradas. Nós temos que reconhecer. Há alguma verdade aí. Há verdade e erro. Há uma mistura de verdade e erro. Não pense que é pouco atraente. Vemos isso escorrendo para o cristianismo hoje mesmo. É aquela mistura da verdade e erro. É apenas a maneira como Satanás opera. E você pode entender que Satanás está batendo o quanto ele pode na porta de nossas igrejas para mudar das doutrinas de Deus para uma mistura de verdade e erro. Agora, você não precisa ter 50% de cada para estar no território de Satanás. De quanto erro você precisa antes de pisar no terreno de Satanás? Só para lembrar que basta um pouquinho. Contanto que você se afaste da verdade absoluta, você já está onde Satanás quer. É simples assim. Deus só pode lidar com a verdade absoluta. O que foi que Cristo disse? Eu sou o caminho e o quê? A verdade. A Escritura fala sobre Deus que não pode o quê? Mentir. E fala sobre Satanás como sendo o pai da mentira. Então, sempre que houver qualquer pequena falsidade envolvida, você já está no território de Satanás. É por isso que dizemos que a pior coisa que podemos dizer como cristãos é que há muita verdade nisso. Porque isso faz parecer bom. Mas o que queremos dizer quando falamos que há muita verdade nisso? Que tem algum erro no meio de tudo. Dizer que há muita verdade nisso, a própria implicação
é que mesmo com um monte de verdade ou muita verdade, à medida que seguirmos a palavra de Deus a cada passo do caminho, então estamos na verdade. É quase certo que nós ainda não chegamos à plenitude da verdade de Deus. Satanás começou isso no Jardim do Éden, ele deu algumas verdades e alguns erros lá, mas esse não é o objetivo principal da minha apresentação que me traz aqui hoje. Tudo, qualquer coisa que contenha erro, é claro, tem sua origem em Satanás. Agora vamos ver o que houve em 1901. Houve um apelo, um grande apelo, para um sistema descentralizado de governança da igreja. E isso foi parcialmente aceito. Por exemplo, as uniões foram formadas naquela época, e isso deu alguma descentralização. Mas isso não seguiu avante, e em uma carta ao Dr. John Harvey Kellogg, em 1902, temos estas palavras. Isso é 5 de agosto de 1902. Mas todo o trabalho que todo o céu estava esperando para fazer, assim que os homens preparassem o caminho, não foi feito. Então, apesar do fato de que houve algum progresso feito em 1901, foi apenas uma resposta parcial ao conselho de Deus. Pois os líderes fecharam e trancaram a porta contra a entrada do Espírito. É uma declaração muito séria, não? Agora, perceba que, embora se tratasse quase exclusivamente de organização e governo da igreja, que, no entanto, havia a situação espiritual predominante que estava ocorrendo aqui. Faltou uma pausa para a rendição total a Deus. Agora, quando você lê isso, você vê que houve alguma entrega a Deus. Mas o que eles fizeram? Eles não se renderam totalmente. Agora, como seres humanos, esse é o maior desafio que temos. O de entregar a nossa vontade, nosso julgamento, nossos pensamentos, nossas ideias a Deus. Se você quer saber qual é a tarefa mais difícil para todo ser humano, é o de dizer: Senhor, por favor, toma-me completamente, inteiramente, absolutamente. E corações que poderiam ter sido purificados de todo o erro, só é possível, foram fortalecidos em ações erradas. E disseram ao Espírito Santo: siga o seu caminho para esta época. Quando eu estiver numa época mais conveniente, eu vou chamá-lo. Portanto, em 1901, fizemos tudo o que Deus queria na organização da igreja? É óbvio que não. Ficamos muito aquém, irmãos. Agora, um pouco mais tarde, ela escreveu uma carta para advertir Jesse Arthur. Isso foi em 15 de janeiro de 1903. Isso foi antes da sessão da Conferência Geral de 1903, mas depois da sessão da Conferência Geral de 1901. Ela disse: o resultado da última Conferência Geral foi a maior, a mais terrível tristeza da minha vida. É uma declaração surpreendente. Você pensava que o que aconteceu na sessão da Conferência Geral de 1888 tivesse sido a tristeza mais terrível de sua vida, não pensava? Muitos de nosso povo não entendem que essa questão de governança e organização da igreja tem algo como uma sombrinha aberta sobre a apresentação da verdade. A maneira como agimos, pois a igreja depende de como nos relacionamos uns com os outros. Lembrem-se, ontem à noite nós lemos as palavras de Jesus no capítulo 23 de Mateus, onde ele disse: todos vocês são o quê? Irmãos. Quando perdemos isso de vista, agora estamos prestes a infringir a liberdade religiosa. Tenham isso em mente. Uma vez que perdemos isso de vista, que todos nós somos irmãos, alguém vai levantar-se para tentar fazer algo, controlar os outros, detalhar para as outras pessoas o que elas deveriam fazer ou como deveriam agir ou qual deveria ser sua resposta. E então ela disse que esta foi a mais terrível tristeza de sua vida. Nenhuma mudança foi feita. Na realidade, foram feitas algumas mudanças paliativas, mas realmente não significa uma mudança total na abordagem. Veja, foram feitas algumas pequenas mudanças, houve uma pequena tentativa de remediar com um curativo, mas não mudou o coração, ou a resposta, ou o desejo de governar e a morte do eu para dominar as pessoas.
O espírito que deveria ter sido trazido para todo o trabalho como resultado daquela reunião não foi trazido porque os homens não receberam o testemunho do Espírito de Deus e foram para seus diversos campos de trabalho, não andaram na luz que o Senhor havia lançado em seu caminho, levaram para sua obra os princípios errados e que têm prevalecido na obra em Battle Creek. Agora, tenha em mente que esta é a hora da mudança da sede da Conferência Geral de Battle Creek para onde? Para Washington. E ela disse, basicamente ela está dizendo, podemos mudar de local, mas não mudamos o sistema como um todo, nem a forma de fazer as coisas, é um espírito. Agora, não pense que é só uma questão de fazer assim. Tem algo que precisa mudar no coração, em termos de organização, no relacionamento entre irmãos com irmãos e irmãs com irmãs, com aqueles que são chamados para o que poderíamos dizer responsabilidades mais pesadas, com aqueles que talvez tenham o que parecem ser responsabilidades menores, mas são todos irmãos. Todos foram chamados, e sem aqueles que fazem as responsabilidades menores, aqueles que estão em responsabilidades mais pesadas nunca seriam capazes de funcionar de forma eficaz. Somos interdependentes uns dos outros, não somos? O que eu faço e o que você faz deveria ter uma influência positiva e ajudar outras pessoas. Então, uma das declarações mais trágicas que eu já li está registrada no volume 8 dos Testemunhos, na página 104 a 106. É intitulado O que Teria Sido. E ela está falando o que aconteceu em 1901, na sessão da Conferência Geral. E lá, ela conta uma experiência inacreditável que ela teve aí, um sonho. E ela disse, eu vi os irmãos juntos e havia muito exame de coração. Esses irmãos, com muita confissão de pecado, irmãos vindo um para o outro e pedindo perdão, e todos se abaixando e orando juntos e clamando ao Senhor por seu poder. Parecia que tinha acontecido no cenáculo. Eles estavam lá nos tempos apostólicos, no dia de Pentecostes. E é simplesmente uma cena magnífica, pois cada erro foi corrigido, e cada irmão e irmã entrou em harmonia um com o outro. É uma bela experiência, não é? É algo que queremos mesmo. Mas você prossegue na leitura e diz, que bela experiência, não? E de repente, ela diz, poderia ter acontecido. E ela acordou com um alfinete ainda na mão. Ela havia caído no sono. E ela admitiu que isso poderia ter acontecido. Teria acontecido. Eu posso dizer quantas vezes o Senhor deve ter escrito nas páginas da história eclesiástica isso deveria ter acontecido. Agora, irmãos e irmãs, temos que fazer parte do que será, do que pode ser, o que deve ser. Se seguirmos a orientação do Senhor em todos os caminhos, isso é muito importante. Eu quero fazer parte disso. Eu suponho que todos nós estivemos estacionados em algum lugar ao longo da jornada do que teria sido ou deveria ter acontecido e teríamos feito parte daquilo que o Senhor disse que poderia ter acontecido se tivéssemos seguido sua liderança e sua vontade. Mas há todo um propósito em passarmos por toda essa situação. Agora, chegamos à Conferência Geral de 1903. O que vai acontecer lá? Essa é a segunda parte de um momento único, de certa forma, porque a questão, novamente, é a organização da igreja. Isso se torna o tema central. Nós exploramos, pensamos por 2 anos uma forma diferente de liderar a igreja. Estabelecemos as uniões da conferência, que são importantes. Nós criamos um pequeno comitê para, ter mais responsabilidade do que um único indivíduo pelas decisões da Conferência Geral. A essa altura, já está praticamente de volta a Ed Daniels. Ele é o presidente da Conferência Geral. No papel, você sabe, ele continua como presidente da Conferência Geral. Ele admite, como dissemos ontem à noite, que poucas pessoas se opuseram a isso, mas a maioria das pessoas não viu nada de errado com isso e a maioria das pessoas o chamavam de presidente de qualquer forma da Conferência Geral.
Lembrem-se de que não se trata apenas de seguidores de liderança. Eu encontrei membros da base da igreja o tempo todo falando como os israelitas: queremos um rei. Membros da igreja: queremos um rei. Eles querem ir a alguém a quem possam ir e dizer-lhes o que fazer. Bem, eles têm um rei, mas ele não vive nessa terra. Tenham isso em mente, irmãos e irmãs. Ele não vive nessa terra. Eles têm um rei, mas ele não vive nessa terra. Agora, chegamos à Conferência Geral de 1903. E A.J. Daniels e alguns dos outros decidiram fazer uma nova proposta sobre a organização da igreja. Na verdade, não é nova. Era só um retorno às antigas formas. Eles se sentiram um pouco desconfortáveis com aquela pequena descentralização. Eles nem se sentem confortáveis em ter um conselho da missão separado da liderança da Conferência Geral. Nem a separação da associação da Conferência Geral. Então, A.J. Daniels vem com uma nova constituição proposta para a Conferência Geral. E ele sugeriu que as organizações internacionais da igreja deveriam ficar sob a égide da Conferência Geral na América. Era assim, é claro, antes de 1897. Portanto, a Conferência Geral se tornaria a Conferência Geral Mundial. E isso era totalmente contrário ao Conselho de Deus dado em 1901. Agora, houve forte oposição quando este plano foi apresentado por alguns dos delegados. E alguns sugeriram que o líder, em oposição a esta proposta de reforma da Constituição, fosse Percy McGann. Quantos de vocês lembram desse nome, Percy McGann? Eu não acredito. Percy McGann, na época, era o reitor da Faculdade Missionária Emmanuel, atual Andrews. Ele foi o único com o Dr. Sutherland que deixou Battle Creek para começar a faculdade em Barren Springs e a chamaram de Escola Missionária Emmanuel. E eles romperam com algumas das práticas erradas de lá e decidiram estabelecer aqui. Agora, isso é até 1903. E Sutherland e McGann foram os delegados nesta sessão da Conferência Geral. E McGann e Sutherland se opuseram profundamente a isso. Eles estavam muito mais próximos de seguir o espírito de profecia do que qualquer outro homem. E eles se opuseram muito fortemente junto com alguns dos outros líderes. E você se lembra que foi no ano seguinte que eles foram pressionados a deixar seus cargos de liderança na Faculdade Missionária Emmanuel? E foi isso que os levou a começar a primeira instituição autossustentável, a Faculdade Madison, no Tennessee. Mas nessa época, eles ainda estavam na Faculdade Missionária Emmanuel. Eu não tenho dúvidas de que a forte oposição de McGann e Sutherland não os favoreceu diante de certos líderes da igreja. E eu não duvido que isso tenha contribuído para a pressão que o levou a renunciar em 1904, um ano depois. Essa é a minha avaliação, se vale alguma coisa. Mas McGann, ele escreveu o relatório da minoria. Isso é uma das coisas que ele escreveu. Isso é McGann falando. Mas eu quero dizer a vocês que qualquer homem que já leu essas histórias, a história da Igreja Cristã de Landers, Moshe Himes. Agora, existem dois notáveis historiadores da história da Igreja que escreveram no século XIX. Se algum de vocês leu alguma coisa da Igreja Cristã, foram dois homens que escreveram algumas das histórias mais notáveis, Moshe Hyman e Leander. Ou qualquer outro dos grandes historiadores da igreja, qualquer homem que já leu essas histórias não chegará a nenhuma outra conclusão, senão que os princípios que estão aqui para serem introduzidos nesta proposta de Constituição são os mesmos princípios. E introduzidos precisamente da mesma maneira que eles eram centenas de anos atrás, quando o papado foi criado.
Agora, você pode entender que foi uma declaração muito forte do professor McGann, o reitor da Faculdade Missionária Emanuel na época. E ele disse, olha, qualquer um que tenha estudado a história, isso é algo que eu disse muitas vezes. Todo cristão precisa ser um profundo estudante da história. Não simplesmente qualquer tipo de história, mas a história da liderança de Deus. E como as coisas aconteceram, e é claro que McGann era um desses estudantes da história, bem como muitos de nossos líderes pioneiros, mas não todos. E ele disse, olha, se algum de vocês estudasse um pouco de história, perceberia que o que nós estamos tentando fazer aqui hoje, nesta sessão da Conferência Geral de 1903, é exatamente o que aconteceu no papado, não apenas o que aconteceu, mas como aconteceu. Você sabe, vem por todos os bons motivos. Queremos garantir que a igreja não se desintegre. Queremos ter certeza de que todos ficaremos juntos em unidade. Então vamos centralizar. Isso parece um bom princípio. Mas esse é um princípio do mundo. Esse é o princípio das corporações mundanas. Esse é um princípio dos poderes e nações mundanos. Centralizar para que você possa ter controle. E esse é o último estágio que leva à ditadura. Ele então continuou dizendo, eu não nego em momento algum que melhorias foram feitas na distribuição do poder administrativo. Ele provavelmente estava falando sobre as uniões aqui. Eu dificilmente sou a favor de tudo o que foi feito em relação às uniões das conferências, isso é o que ele diz. Mas eu digo que no que diz respeito a esse assunto, no momento em que você vota para voltarmos para onde estávamos 2 anos atrás e antes disso. Então, se você votar a favor desta nova Constituição, você está jogando essa Constituição para antes da Conferência Geral de 1901. Agora, eu não estou apresentando isso aqui, irmãos e irmãs, como foi apontado pelo irmão Roy, de forma negativa. Mas nós precisamos entender essas coisas, temos que ser honestos e dizer que fizemos a coisa errada. Se a Igreja Adventista não consegue admitir isso, então como pode declarar ser a Igreja de Deus? Nós cometemos um erro terrível, nós pecamos contra Deus. Porque toda vez que você rejeita a palavra de Deus, você peca contra Deus, não? E esse é o caso. Agora, McGann foi fortemente apoiado por seu presidente, ou o presidente da Faculdade Missionária Emanuel, o doutor, ou mais tarde, o doutor Sutherland. Ambos, como você sabe, se tornaram médicos quando foram para o Tennessee. E o ancião Sutherland escreveu ou disse isso. Eu entendi 6 anos atrás. Agora ele está voltando a 1897 e aqueles que estiveram aqui ontem à noite vão lembrar da divisão que ocorreu em 1897 entre a Conferência Geral, que é a associação da Conferência Geral, que é a parte legal, e o Conselho da Missão, que cuidava do que acontecia no exterior. Em outras palavras, havia 3 chefes separados daqueles, que foi uma tentativa inicial de descentralizar. Então ele está se referindo a 1897, 6 anos antes. Eu entendo que 6 anos atrás, quando elegemos os presidentes, e veja, naquela época, eles também elegeram presidentes na Europa e na Austrália, bem como presidentes da Conferência Geral. E ele disse, eu entendo, 6 anos atrás, quando eles elegeram seu presidente na Europa e também na Austrália, e desse país, aqueles 3 homens deveriam estar no mesmo plano. Em outras palavras, teriam o mesmo nível de autoridade. Não era para o presidente da América ser o cargo mais alto do que o da Europa ou da Austrália. É claro que seria assim em todo o mundo. E quando uma conferência geral fosse convocada, seriam chamados todos esses homens dessas 3 partes e nenhum desses presidentes deveria ocupar qualquer posição maior do que qualquer um dos outros. Em outras palavras, todos seriam presidentes da Associação Geral, mas não de todo o campo mundial. Agora, hoje, você notará que não percorremos todo o caminho. Os presidentes das divisões, como os chamamos hoje, seja a divisão do Sul do Pacífico, seja a divisão interamericana, seja a divisão do Extremo Oriente, seja a divisão transeuropeia ou qualquer uma das outras divisões, aqueles presidentes classificados como vice-presidentes da Conferência Geral, você vê, fizemos parte do caminho. Mas esse não era o plano de Deus.
O plano de Deus era que todos deveriam estar em igualdade. O presidente da América deveria ser igual ao presidente da Europa, o presidente da divisão Extremo Oriente e o da divisão Sul-Americana e assim por diante. É assim que deveria ser. Esse era o plano de Deus. Mas sabe, para uma mente secular, isso não faz muito sentido. Como pode vários presidentes terem o mesmo poder? Não parece certo, não é? Mas é assim que Deus queria que fosse. E Ellen White disse numa ocasião, alguns dirão que isso levará a uma desorganização e desunião. E ela disse, ao contrário, levará a uma unidade muito maior. Agora temos que ter confiança de que Deus sabe do que está falando. E se voltarmos a 1 Coríntios capítulo 1, talvez eu deva ir ao capítulo 3, verso 18 e 19. No verso 19, diz que a sabedoria deste mundo é o quê? Loucura para Deus. Uma tradução moderna, não que eu goste, em geral diz que a sabedoria deste mundo é bobagem aos olhos de Deus. Muito forte, não é? Linguagem meio forte, mas é isso. E nós sempre temos que fazer uma escolha entre o que Deus chama de sabedoria e o que o mundo chama de loucura, e o que Deus chama de loucura e o que o mundo chama de sabedoria. Você vê, não importa o que o mundo diz, Deus tem um jeito diferente. Aliás, diferente não. Ele tem o melhor. Talvez eu deva ir além, ele tem o único jeito, o único verdadeiro. É com isso que estamos lidando aqui. Então, aqui está Sutherland dizendo, escutem, eles deveriam ter uma classificação igual. Não era interessante haver um presidente supremo sobre os outros? Perceba novamente, todos somos irmãos. Eu sei que foi dito naquela época que assim deveria ser, e este país foi dividido em conferências da União, ou o que chamamos de distritos naquela época. Mas o plano era o mesmo que estamos seguindo no momento. Eu acredito, irmãos, que a coisa a fazer, ainda é Sutherland, é voltar para onde estávamos 2 anos atrás na questão da reorganização e levá-la a cabo. Agora ele está dizendo, é melhor voltarmos 2 anos para onde estávamos e dessa vez vamos seguir em frente e executar plenamente. Ele obviamente percebeu que, embora fossem certas coisas votadas em 1901, não tinham se cumprido. Não tinham ido em frente e dar um julgamento justo, pois aqueles que ocupavam lugar como responsáveis admitiram que não cumpriram a carta porque não acreditavam que fosse possível. Eu acredito que é possível. Foi uma boa afirmação no final. Eu acredito que é possível. Veja, é fácil dizer que não vai dar certo quando você não acredita nisso e não faz o que deveria para que tivesse sucesso. Eu suponho que todos nós sejamos culpados disso, ou alguns de nós, de alguma forma somos culpados por dizer não gosto de algo, então nos certificamos de que vai dar errado. Ouça, quando você ouve a palavra do Senhor, você sabe que terá sucesso, você não questiona o que vai acontecer. Mesmo sem ter experiência, você segue a verdade absoluta do Senhor e você vai em frente e você faz isso e você sabe que vai dar certo. Você faz tudo para dar certo, não importa quais sejam seus desejos ou ambições pessoais. Só assim pode funcionar, irmãos e irmãs. E agora, um dos aspectos mais tristes disso foi a resposta dada por um ex-presidente da Conferência Geral. Ele assumiu a questão e usou sua forte influência como ex-presidente da Conferência Geral para voltar às velhas maneiras, por ter operado sob essas velhas maneiras. E eu estou falando do pastor George Butler. Essa é uma das declarações que o irmão Butler fez lá em 1903. Estamos falando agora de princípios, irmãos, e vocês perdoarão um dos veteranos que está no trabalho há tantos anos e que exerceu a presidência da Conferência Geral por 13 mandatos, por dizer que ele não vê qualquer coisa de natureza real que possa ser introduzida. Eu não acredito que possa. Agora, ele é o irmão Butler. E a propósito, Ellen White deixou claro que pensava que ele estava exercendo poder real quando ele era o presidente da Conferência Geral. Agora ele está de pé e dizendo, olha, eu sou um veterano, eu fui presidente por 13 mandatos, que na verdade foram 13 anos, e
Eu quero dizer a você que eu não consigo ver nada aqui que tenha algo a ver com o poder real, você vê? Agora, ele é a voz da experiência falando. Mas essa não era a primeira vez que ele estava errado. Ele estava errado em 1888, não estava? E lá ele era o presidente, ele estava errado. E parece que a sua influência foi muito forte em 1888 e novamente em 1903. A dificuldade, ele continua, a dificuldade em todas essas coisas, eu acredito, está em relação aos princípios postos em prática pelos homens que são colocados no cargo. Eu não consigo ver uma partícula de perigo em nosso antigo sistema de organização. Que declaração trágica. Agora, é verdade, você precisa de duas coisas. Você precisa do tipo certo de organização e você precisa das pessoas certas para colocar em prática. É preciso as duas coisas, não é? Mas não diga que uma forma correta de organização não é crítica. Nós temos olhar para uma descentralização. O adventismo nunca foi construído sobre uma forma hierárquica, pelo menos não na forma de Deus. Vemos isso surgir, vemos isso sendo exercido, mas na maneira de Satanás. Vamos já ver o porquê. Isso ainda é Butler falando. Se os homens caminharem humildemente diante de Deus e permanecerem dispostos a serem instruídos pelos testemunhos de seu espírito, nunca encontrarão nada de errado no antigo sistema de organização trazido à tona sob a influência expressa do Espírito de Deus. Veja, o que ele não está reconhecendo aqui é que o Espírito de Deus disse descentralizar, e ainda assim ele está dizendo, contanto que você siga o Espírito de Deus, bem, ele não está seguindo o Espírito de Deus, ele está aconselhando a não seguir o Espírito de Deus. Então, como esperar os princípios corretos? E finalmente ele diz, como veterano, ele está falando do fato de que ele é um velho obreiro experiente. E a propósito, ele estava agora com 70 e poucos anos, nesta época. Como um dos veteranos, eu vejo nesta Constituição os mesmos princípios que tínhamos no início, que foram endossados pela irmã White no início. Agora ele está voltando a 1863, porque o que havia de errado com a sua conclusão de que foi endossado em 1863 pela irmã White? Qual o problema? O problema é que, como eu disse ontem à noite, havia apenas uma pequena parte do nordeste dos Estados Unidos que estava envolvido e era totalmente apropriado naquela época. Mas à medida que foi se desenvolvendo por toda a América do Norte e depois em todo o mundo, era totalmente inapropriado. E para Butler voltar ao que aconteceu em 1863, Ellen White deixou bem claro que as coisas se desenvolveram de tal forma que não poderiam mais continuar assim. E ainda assim, ele volta e afirma que está seguindo o que Ellen White endossou. É por isso que sou a favor da nova Constituição. Bem, eu não preciso dizer que tal coisa sobre votação foi finalmente realizada. E mais de 80 delegados votaram a favor da nova Constituição. Apenas 20 votaram contra. E 3 se abstiveram. Podem ter sido os mais covardes do grupo. Então, por uma margem de um pouco mais de 4-1, eles aprovaram a nova Constituição. Eu posso colocar dessa forma. Eles se afastaram da liderança de Deus nesta área. Eu tenho que dizer. Eles sabiam o que o Senhor havia dito. Ficou bem claro para eles 2 anos antes. Mas você vê que no final, eles queriam fazer dessa maneira e muitos desses delegados queriam um rei sobre eles também. Lembrem que Deus havia avisado a Israel o que aconteceria se eles tivessem um rei. Lembram? O que aquele rei faria com eles? Opressão. Porque ele se tornaria, ele exerceria o poder real. Se você é um rei, você exerce o poder real. E isso sempre traz opressão. Mas o povo disse ainda, queremos um rei. É como se eles não estivessem preparados. Eles tinham uma melhor ideia do que Deus. Se você acha que a sua ideia é melhor do que Deus, é melhor você orar muito. É melhor fazer um exame de coração. E aqui é a mesma coisa. Essas pessoas basicamente querem alguém que... Eles querem alguém que seja... Sabe, alguém me disse essa semana mesmo, quando eu falava sobre isso, quando eu estava terminando em Washington, eu voltei. E eu cheguei ontem pela manhã e é por isso que eu devo ter parecido um pouco cansado ontem à noite. E
E ele disse, alguém tem que assumir a responsabilidade. Eu disse, sim, a responsabilidade é de Cristo que está no céu. Não é de ninguém na terra, nem na igreja. Tudo bem o presidente Truman dizer, a responsabilidade é minha. Tá tudo certo num governo mundano. Mas eu estou falando do governo de Deus. Deus é a palavra final. Ele é o responsável. Não é responsabilidade minha, nem sua ou de nenhuma autoridade que seja exercida fora do próprio Deus. Agora eu quero ler algumas declarações de Tiago White. Tiago White escreveu muito a respeito e ele morreu em 1881. São mais de 20 anos antes desta conferência. Mas eu quero dizer que este homem tinha esses princípios bem fixados. Eu vou ler agora de um artigo que ele escreveu na Review and Herald de dezembro de 1874, 7 anos antes de sua morte. Tiago White disse isso. Em nenhum momento durante o seu ministério público, Cristo intima que qualquer um de seus discípulos deva ser designado como seu líder. Ele não disse, eu estou deixando você, João ou Pedro ou quem quer que seja, como líder. Ele nunca fez isso. Como seria trabalhar com 12 líderes? Deus trabalhou, Cristo trabalhou. E não há indícios de que os apóstolos de Cristo designaram um deles acima do outro como líder. Eles escolheram outro apóstolo após a morte, o suicídio de Judas. Mas eles não se reuniram e disseram, bem, você será o líder agora. Espere um minuto. Em Atos 15, no Conselho de Jerusalém, Tiago liderou. Mas há muita diferença em dizer, olha, perguntando a Tiago, você poderia, por favor, presidir, você poderia ser o presidente? E dizer que ele era como um presidente da Conferência Geral? Eu ouvi alguém dizer que Tiago era o presidente da Conferência Geral na igreja primitiva. Isso é um absurdo. Não há evidências para apoiar isso. De fato, a evidência está em outra direção. Nunca ouvimos falar dele liderando nada. Mas eu acredito que os presbíteros e os apóstolos se reuniram para aquela conferência e havia presbíteros da igreja local e eles eram apóstolos que se reuniram naquela conferência. Eles se reuniram e para haver uma conduta ordenada, como faríamos hoje, Tiago, por favor, você pode liderar? É uma boa sugestão. Tiago, ele aceitou e ele então conduziu aquela conferência. Foi uma reunião ad hoc. Não era algo que tinha uma contagem regular ou algo assim. Houve um problema e eles convocaram para conselhos sábios alguns dos líderes leigos e apostólicos. O apóstolo exalta Cristo como o grande líder da igreja e o único a quem ela deve procurar como liderança. Moisés era simplesmente um filho fiel na casa judaica, enquanto Cristo é o filho de sua própria casa. Moisés não era um senhor na casa judaica, ele era servo enquanto Cristo era o Senhor. Cristo é líder de seu povo em todas as épocas. Mas aqui queremos que fique bem claro que os oficiais não foram ordenados na igreja cristã para ordenar ou comandar a igreja e dominá-la sobre a herança de Deus. Cristo liderará o seu povo se eles forem liderados. Isso foi Tiago, em 1º de dezembro de 1874. Agora, em um editorial, em janeiro de 1881, isso é pouco antes de sua morte, 1º de janeiro de 1881, Tiago White escreveu isso. Não era o desígnio de Deus que qualquer sistema de organizações que existisse na igreja cristã assumisse a liderança de Cristo. O ministro que se lançar... Agora, isso é impressionante e eu espero que cada ministro ouça ou assista esse vídeo, que tome isso com muito cuidado. E cada líder que ouça isso nas igrejas locais ou em qualquer outro lugar. O ministro que se lançar em qualquer comitê da conferência, por direção, sai por conta própria das mãos de Cristo. Que declaração! E ele não foi desassociado por dizer isso. A propósito, Tiago White também é um ex-presidente da Conferência Geral. Ele está dizendo que qualquer um que se lançar em qualquer comitê da conferência, não só como presidente da conferência, comitê da conferência, por direção, sai por conta própria das mãos de Cristo. E esse comitê toma em suas próprias mãos a obra de dirigir os embaixadores de Cristo, assume uma terrível responsabilidade.
Um deles é o seu mestre, inclusive Cristo. E observem, irmãos, como eles continuam levando esse texto de volta para Mateus 23:8. Que Deus preserve para nós a nossa organização e forma de disciplina da igreja em sua forma original. Em outras palavras, ele foi o presidente da segunda Conferência Geral. Um ano depois da formação da Conferência Geral, ele foi eleito o presidente da Conferência Geral. E ele está dizendo, vamos seguir. Irmãos e irmãs, vamos seguir a forma original. Ele pôde ver isso lá, menos de 20 anos depois. O resultado final da votação em 1903 foi de 85-20, com 3 abstenções. E agora aqui, a resposta de Ellen White. Foi isso que ela disse sobre o que houve em 1903. Veja se eles acertaram. O professor celestial perguntou: que ilusão mais forte pode seduzir a mente do que a pretensão de que você está construindo sobre os fundamentos certos e que Deus aceita suas obras, quando na realidade você está trabalhando muitas coisas de acordo com a política mundana e está pecando contra Jeová? Isso está em Testemunhos, volume 8, página 249. Agora, você percebe, eles estão usando as mesmas palavras de novo. As palavras que você entende aqui, que eu posso entender. Ellen White está dizendo política mundana. Eu falei ontem à noite, esta manhã, várias vezes sobre política mundana, não falei? E aqui está novamente. Volta para entendermos. Agora, desde 1903, quase 90 anos se passaram. E eu não contei o número de conferências gerais que tivemos desde 1903. Como eu disse, nessa época era bienal, depois se tornou quadrienal e agora é quinquennial. Mas tivemos algumas sessões da Conferência Geral, todas uma oportunidade de corrigir os erros que foram cometidos em 1901 e 1903. Eu, pessoalmente, participei de 5 sessões da Conferência Geral, de 73 a 1990. 5 sessões da Conferência Geral. Eu nunca desejei, irmãos e irmãos, nessas 5 sessões. Eu até fui delegado em uma delas e foi em 1975. Mas eu participei de todas as outras. Eu nunca vi essa questão, honesta, aberta e em oração, ser abordada. Como se fosse, olha, eu não quero abrir nesse capítulo de novo. Como eu disse ontem à noite, o que aconteceu? Em 1901 e 1903, foi rebelião contra Deus. Sempre que você rejeita a palavra de Deus, é rebelião. Seja em questões de doutrina ou em questões práticas. E eu disse também ontem à noite que quando a liderança rejeitou aquela forma de governo da igreja que Deus queria, isso influenciou cada nível da liderança da igreja entre os adventistas do sétimo dia. Isso afetou cada um deles, irmãos e irmãs. Não se engane, isso afetou profundamente. E, portanto, hoje, isso afeta o que acontece nas igrejas locais. Hoje à tarde eu vou começar um segmento falando sobre o que a serva do Senhor tem a dizer sobre o poder real. Isso será, eu espero, que aquela parte dos que estão aqui, que não estavam aqui ontem à noite, não perca mais. Não perca o restante dessa série. Vamos até a hora do almoço amanhã. Porque é muito difícil, eu penso, pegar todos os tópicos e continuar tendo que consultar a sessão anterior, porque alguns de vocês não estavam aqui na sexta-noite. Mas por mais que eu tente, isso pode não fazer todos os pontos de conexão com você. Mas eu não quero que você sente aqui e diga, bem, é uma conferência geral, não podemos fazer nada.
É verdade em algum sentido, embora através de representações tenhamos uma influência, então pode não parecer assim. Mas eu quero que cada um de vocês se aproprie disso e reconheça que Deus está nos chamando nas igrejas locais para fazer o que é certo. Eu acho que temos que fazer o contrário agora. Temos que alcançar as pessoas locais, temos que alcançar os leigos e dizer, vamos esclarecer este nível e então, através dos leigos, certificar-nos de que a conferência, os delegados das conferências, certificar-nos de que os delegados das conferências estabeleceram a conferência dessa maneira. E uma vez que se tem uma conferência assim estabelecida, deve-se influenciar a união para restabelecer sua organização dessa maneira. E uma vez que as uniões foram restabelecidas dessa forma, então as uniões devem ser responsáveis por garantir que a conferência geral seja estabelecida dessa forma. De fato, é assim que devemos operar como unidades representativas. Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar dos vídeos que foram enviados com um dos nossos boletins lá atrás, eu acho que é em maio do ano passado, intitulado Com Capa e Espada. Quem aqui lembra desses vídeos? Eram vídeos poderosos, não eram? Nesta área, eu não estou cobrindo muito desse tema. Se você não viu, eles ainda estão disponíveis lá pelo Heartland. E você precisa assistir, porque fala exatamente sobre como a organização deve ser levantada. E pouquíssimas pessoas perceberam o quão vitais esses vídeos eram. Quero dizer, centenas, é claro, conseguiram, mas deve ter sido dezenas de milhares só na América do Norte. E ainda estão disponíveis. Da mesma forma que estes vídeos estão sendo disponibilizados e em breve estarão acessíveis para todo mundo. Eu vou parar por aqui, irmãos. Eu quero ir novamente para a nossa passagem de abertura em 1 Reis 18 e verso 21. Se Deus é Deus, quais as próximas palavras? Não. Sigam-no. Eu acho que é a mesma coisa. Se Deus é Deus, segui-o. E muitos de nós consideram a liderança da igreja muito levianamente e dizemos que isso não é tão importante quanto a doutrina da igreja. Mas você nunca obterá a verdadeira doutrina da igreja se você não for a igreja. Precisamos do governo do céu. É disso que precisamos. Eu quero que nos ajoelhemos juntos, se pudermos, e peçamos a Deus que nos guie nessa direção. Nosso Pai Celestial, nos ajoelhamos diante de Ti porque reconhecemos que nós mesmos não podemos fazer nada, mas contigo todas as coisas são possíveis. E, Senhor, uma vez que começamos a explorar essa questão da governança da igreja, nós reconhecemos os erros que foram cometidos no passado, não queremos nos demorar na rebelião do passado, mas queremos nos demorar e reconhecer e confessar e eliminar a rebelião que cada um de nós provavelmente cometeu no passado, onde não te seguimos como deveríamos, ó Senhor. Ó Senhor, oramos por teu poder fortalecedor. Ajuda-nos a ouvir a tua voz e seguir os teus caminhos. Senhor, como nós, nesta igreja, procuramos ser teus mordomos, que possamos perceber que todos nós somos irmãos e maior responsabilidade significa apenas maior espírito de serviço. Maiores funções na liderança significam maiores oportunidades de ministrar, mas não mais sabedoria ou maior medida do Espírito Santo. Tudo o que queremos é trabalhar juntos sob a liderança daquele que nunca comete um erro e que é perfeito em seus julgamentos. Oramos em nome do Teu Filho. Amém.